Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós, aqui em Manaus, aí em São Paulo, em São Carlos, e que o Senhor Deus seja glorificado nesse nosso culto da noite. Eu gostaria de começar este culto orando ao Senhor, invocando a sua graça sobre nós. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, porque tu és o Deus de todas as coisas, o Deus em que teus filhos estão presentes, mesmo distantes. Tu tens nos conduzido, Pai, como pastor que és, aos pastos verdejantes da tua graça. Rogamos, Senhor, que nessa noite nós possamos, ao ouvir a tua palavra, sermos edificados, para que o teu nome glorioso, Senhor, seja ainda glorificado mais e mais. Nós rogamos, nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um tema um pouquinho diferente. Vamos falar sobre o Salmo do Deserto, a bondade e o cuidado de Cristo em nossas vidas. Eu vou falar sobre o Salmo 23, um salmo bem conhecido como Salmo do Bom Pastor. Vamos ler o Salmo 23. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos. Amém. Amém. Meus irmãos, das muitas passagens da Bíblia, talvez nenhuma é tão conhecida como o Salmo 23, o famoso Salmo do Bom Pastor. A simplicidade desse salmo, ao mesmo tempo a sua profundidade, não tem par no Antigo Testamento. A figura do Senhor, retratada como um pastor cuidadoso das suas ovelhinhas, em certo momento está levando aos pastos verdejantes, ora para as águas de descanso, sempre zelando pela sua segurança, os tocam profundamente. O Salmo 23 é considerado uma peça de grande beleza e valor literário por todos os povos. E por que esse salmo é tão tocante? Esse salmo, algo nele mexe com o coração de todos, não importa a religião. Eu imagino que mesmo para nós, já adultos, sempre haverá um lugar em nosso coração que clama por esse tipo de cuidado às nossas almas. Talvez, por isso, esse salmo alcançou tão grande proeminência na cultura humana. E é um retrato poderoso das nossas necessidades mais profundas. Nós somos uma raça alquebrada pelo pecado. Nós somos carentes de amor, de cuidado, de direção. Nós somos todos como ovelhinhas que necessitam de um pastor. Mesmo os de coração duro têm essa necessidade. E o Senhor tem cuidado de nós. Somos todos ovelhinhas do seu pasto. O Senhor Jesus, certa vez, ele falando aos seus discípulos, falando às multidões que o rodeavam, disse que ele compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Isso é lá em Mateus 9:36. A verdade é que todos queremos ser cuidados, todos queremos ser amados, queremos ser postos no colo, ter nossas necessidades atendidas, todos. E nada traz tanto consolo e segurança à alma cansada quanto essa afirmação do rei Davi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é mesmo? É tocante demais. E, no entanto, meus irmãos, se por um lado as figuras descritas no Salmo 23 mostram-se bem simples, cheias de consolo, por outro lado, as mesmas imagens dão aos seus leitores talvez uma falsa ideia do seu significado. E muita gente acaba entendendo o Salmo 23 como algo ligado à prosperidade pessoal,
a cuidado incondicional, até mesmo como um amuleto de boa sorte. Deus cuida de mim, nada falta, a sombra da morte não me toca, meu cálice transborda. E as pessoas imaginam o Salmo 23 com um significado que ele não tem. Se você quiser, você pode digitar depois no Google a expressão Salmo 23 e você vai se surpreender com uma série de respostas acerca dessa passagem. Você vai encontrar respostas do gênero assim, Salmo 23, reze o Salmo 23 para afastar as aflições e pessoas falsas. Outro, Salmo 23, o poderoso salmo contra as negatividades. Isso daí eu achei legal. Salmo 23, uma chave de poder em suas mãos. O poderoso Salmo 23 para atrair prosperidade e riqueza. E o mais atual é bem assim, coaching, desvendando o poder das palavras do Salmo 23 e por aí vai. Ou seja, apesar do alcance mundial, desde que é um dos salmos mais queridos de Davi, o seu real significado aí passa muito longe da maioria das pessoas. E isso é uma lástima. Por quê? Porque esse salmo ele não foi escrito como uma receita para alcançar a prosperidade, ele não é um remédio para acalmar a ansiedade, antes que ele possa trazer calma, e muito menos ele é um talismã contra as negatividades dessa vida. Este salmo ele descreve o cuidado e a bondade de Deus para com seu povo durante as peregrinações por esta terra. O Senhor pastoreia suas ovelhas, o Senhor recebe os peregrinos, e ainda que a beleza desse salmo toque a todos nós, a sua aplicação, escutem bem, é somente para os que são de Cristo, os filhos de Deus. Então, com a graça do Senhor nessa noite, vamos nos aprofundar um pouco nas palavras do Salmo 23, e eu quero começar com o contexto desse salmo. É importante nós entendermos. Então, o contexto do salmo é o deserto. Esse salmo ele foi escrito por Davi e ele retrata de forma muito pungente o amor e o cuidado de Deus por seu povo. A primeira linha do salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é a mais conhecida dos livros dos salmos e que levou o salmo a ser conhecido por muitos como o salmo do bom pastor. É muito conhecido por esse ponto. Ainda que seja verdade que, de fato, ali nós temos o bom pastor, isso traz alguns problemas. Por quê? Porque o Salmo não retrata Deus somente como um pastor. Somente até o verso 24 nós temos a figura de Deus como pastor, mas ele também retrata Deus como um anfitrião, um hospedeiro, alguém que acolhe o peregrino cansado da viagem rumo à casa do Senhor, que é o versículo 5 e 6. Então, quando você reduz o Salmo 23 somente a figura de Deus como pastor, você não está fazendo justiça ao texto, porque você corre o risco de perder o significado maior desse salmo. Nesse salmo, meus irmãos, há duas figuras que falam do cuidado de Deus. Deus é retratado tanto como pastor, e aí nós como ovelhas, como também ele é retratado como anfitrião, um beduíno. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. E aí nós somos os hóspedes. E o que une duas figuras tão diferentes, mas que apontam para a mesma ideia de cuidado e proteção, é o ambiente em que aparece. E o ambiente é o deserto. Então, o Salmo do Bom Pastor é, na verdade, o Salmo do deserto. Alguns escritores mais antigos gostavam de chamar de o Salmo dos dois desertos. Então, tanto pastor como anfitrião são personagens cujas atividades se dão nesse ambiente. E aí vamos começar com a primeira figura, que é a figura do pastor e o seu ofício. Depois vamos ver a figura ali do anfitrião e, por fim, fazer algumas considerações e aplicações finais. Então vamos começar com o Senhor como pastor das nossas almas. Então, ponto 1, Senhor como pastor das nossas almas. Tenhamos sempre em mente, meus irmãos, ao ler esse hino, que o salmista que o escreve é Davi. E Davi ele é um pastor, ele também é pastor de ovelhas, e também ele era um pastor de homens, porque ele vai se tornar depois o rei de Israel, então é um homem que conhece o seu ofício. No Salmo 78, versículos 70 e 71, a própria palavra fala acerca de Davi o seguinte: também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Então aqui nós temos o próprio escritor como alguém que conhece o ofício.
Então, Davi sabe do que está falando, ele conhece a dura realidade da criação de ovelhas num ambiente tão severo quanto é o ambiente da Palestina, e ele é alguém que foi treinado na dura profissão de pastor, ele sabe disso, a própria palavra fala sobre ele como pastor. Então, antes de nos aprofundarmos no texto, nós precisamos entender o que significava ser pastor na época de Davi. Em primeiro lugar, olha, tirem da mente aquela imagem fantasiosa de pastor como sendo alguém com um cajado na mão, um papau, aquele cajado assim viradinho, torcidinho, ele está vestido de roupas brancas, ele está conduzindo tranquilamente seu rebanho por pradarias verdejantes, cortado por riachos de águas cristalinas, e pontilhado aqui e ali de árvores frutíferas, tem cercas brancas para todo lugar. Não, não, olha, tirem da cabeça essa imagem não pode estar mais distante da realidade. O Salmo não está descrevendo um pastor de ovelhas em alguma região bucólica da Europa. Não é uma paisagem europeia. Neste Salmo, o contexto da atividade pastoril é o do deserto da Palestina, dos vários desertos da Palestina. E aqui nós temos que entender, meus irmãos, o Oriente Médio em geral, e a Palestina em particular, é uma região de desertos pedregosos, é pontilhada de montes, tem ravinas escarpadas, tem poucos rios. De dia a temperatura pode chegar facilmente acima dos 50 graus Celsius no deserto, e de noite pode chegar a valores próximos de zero, ou até temperaturas negativas, ou seja, de dia você é crestado pelo sol, e de noite você é consumido pelo frio, e em todo o tempo o clima é seco, há uma secura terrível, a umidade ali variando entre 15% e 10%, às vezes abaixo de 10%, é tão seco que é capaz de ressecar a pele a ponto de rachá-la, principalmente o couro cabeludo. Por isso que o povo que vive ali vive com diversos tipos de roupa com tecidos na cabeça, justamente para evitar que haja uma quebra do couro cabeludo que rache devido à secura. Os pastos verdejantes não são tão abundantes nessa região. Em geral, eles ocorrem em encostas, subindo os montes. Esses pastos verdejantes às vezes estão no alto dos montes, nos platôs desses montes e em proximidade das fontes de água. Não é exatamente assim, pradarias e pradarias de relva verde para os rebanhos ali pastarem, não. Em Ezequiel nós temos uma figura mais ou menos de como são esses pastos verdejantes. Abram as Bíblias em Ezequiel 14, de 13 a 14, Ezequiel 34, perdão, de 13 a 14. Para comodidade, algum já está aí na tela. E diz em Ezequiel 34, Deus falando: tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes, olha aqui, nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos. Onde estão esses bons pastos? E nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Essa é a figura dos pastos verdejantes. Então não tem nada a ver com uma figura europeia, pastoril, alguém ali pastoreando ovelhas na Europa. Sim, meus irmãos, o principal trabalho do pastor é conduzir seu rebanho, em geral, morro acima, para os pastos com relva verde, perto das fontes de água, que não são muitas, e longe da presença de outros rebanhos, que não sejam os seus, para que não haja confusão. E quando se esgota a pastagem, a água, aí o pastor ele deve conduzir de novo os seus rebanhos para uma nova área de pastagem, uma nova área de descanso, que nem sempre está perto. Às vezes é em outro monte, tem que descer monte, subir monte. E convém notar aqui que entre um e outro campo verdejante, especialmente entre os montes, há vastas regiões desérticas. Há vales pedregosos, há ravinas traiçoeiras, e nesses caminhos não é incomum que as ovelhas se desgarrem do rebanho, ficando à mercê dos lobos, de assaltantes, dos perigos do terreno acidentado, enfim.
Então é também ofício do pastor estar atento a esses perigos, promover a segurança do rebanho. E, meus queridos, uma ovelha sem pastor, numa situação desse tipo de terreno, ela é uma presa fácil. Ela está sujeita a muitos perigos, e mesmo que consiga fugir, por exemplo, de lobos, e não se deparar com assaltantes de beira de estrada, ela certamente não saberá onde estão as águas de descanso, onde estão os verdes pastos. Se ela não morrer dos perigos do caminho, certamente ela morrerá de fome ou de sede. Se não for o seu pastor que dela cuida, a ovelha não teria como sobreviver. Então esse é o contexto. Então, diante disso, aí nós podemos agora começar a entender o Salmo 23. Então vejamos aqui as características do Senhor como pastor das nossas almas. Então vamos começar do versículo 1 até o versículo 4 ali. Vamos ver algumas características de Deus agora sendo retratado como pastor. Então, primeiro, qual é a primeira característica do Senhor como pastor de nossas almas? É que ele supre todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o que começa o salmista. É uma afirmação muito poderosa, e nessa afirmação tem duas verdades que estão intrinsecamente ligadas. Primeiro é que o Senhor é meu pastor, essa é a primeira, e isso implica que há um relacionamento pessoal seguido de nada me faltará, o que indica o quê? Suprimento, ou seja, há um relacionamento pessoal, o Senhor é o meu pastor, e ele vai me suprir das coisas. E o rei Davi, ele não usa para o Senhor, nesse salmo, termos que indicam poder e majestade, como rei, soberano, libertador. Ele usa aqui a figura de pastor. E o relacionamento de um pastor com as suas ovelhas é algo muito próximo, meus irmãos. O pastor, ele vive com as suas ovelhas. Principalmente naquele contexto, o pastor às vezes ficava 2, 3 meses levando as ovelhas entre os pastos, longe da sua casa. Então ele está junto, o relacionamento é algo muito próximo. O pastor vive com as suas ovelhas, dia e noite as protege, as conduz, alimenta, trata as suas feridas. O papel do Senhor como pastor, conforme Davi fala nesse salmo, é descrito em outras partes da Bíblia. Por exemplo, em Isaías 40, 11, nós temos também a figura do Senhor Deus como pastor. Então vamos ver aqui Isaías 40, versículo 11. Está escrito: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Esse é o nosso Senhor. Assim é o Senhor como pastor do seu povo. E em face dessa verdade grandiosa, o salmista conclui de maneira magistral: nada me faltará. Nada me faltará. E o verbo faltar aqui, ainda que esteja no modo futuro, aqui nessa versão que estou usando, nada me faltará, no tempo original, em hebraico, seria melhor traduzido assim como nada me falta. Ou seja, de nada eu tenho necessidade. E, meus irmãos, longe de pensarmos que esse salmo ensina a prosperidade do tipo assim, ó, nada me faltará, não me faltará dinheiro, não me faltará sucesso, não me faltará fama, não me faltará sorte, nada me faltará. Pensar assim é reduzir a figura do pastor a de um gênio da lâmpada. Tá? O que o Salmo 1 ensina é que tudo o que seja necessário para a minha subsistência, para o meu cuidado, ele, o Senhor, o pastor, provê. Não no futuro, mas já agora, no presente. E o próprio rei Davi ele vai falar algo semelhante no Salmo 34. Olha o que ele diz no Salmo 34. 34, 9 a 10. Diz assim: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha lá, nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. A ideia aqui de bem nenhum lhes faltará
é a ideia do que é necessário para a minha subsistência e cuidado. Isso não faltará. Daí, meus irmãos, quando o rei Davi exclama: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", lembremos que o contexto é de deserto, tá? No deserto as condições são severas, não há abundância de recursos para todos os lados, não há cidades próximas, nem soldados para proteger, e mesmo assim, nessa situação difícil, nada falta para a sua ovelha, porque ele é o pastor. E quem é esse bom pastor que nada deixa faltar às suas ovelhas? É uma pergunta importantíssima para nós aqui. E o próprio Senhor Jesus responde essa questão, e nós começamos a entender agora esse Senhor retratado no Velho Testamento, o Senhor Deus como bom pastor, ele encontra sua maior expressão no Novo Testamento. E aqui em João capítulo 10, alguns versículos falam sobre isso. João 10, versículo 11. Jesus dizendo assim: "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas." Versículo 14. "Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim." Versículos 27 a 29. "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar." Ele é o bom pastor. Qual é a característica do bom pastor no versículo 11? Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não está de brincadeira. Suas ovelhas são sumamente importantes para ele. No versículo 14, ele conhece as suas ovelhas. E as ovelhas conhecem o pastor que as guia. No versículo 27, ele diz: "Olha, as minhas ovelhas me ouvem, elas conhecem a minha voz, elas me seguem." Elas não são desconhecidas para mim, eu as conheço. Ele diz assim: "Dou vida eterna." Elas nunca morrerão eternamente. Não tem ninguém com poder suficiente para arrebatar as minhas ovelhas da minha mão. Por quê? Porque foi o próprio Pai que me deu. E o Pai é maior do que tudo. Ele me deu, aquilo que o Pai me deu é maior. Da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, ninguém pode arrebatar nem da mão do Filho e nem da mão do Pai. Assim é o bom pastor. Ele supre todas as nossas necessidades reais, as necessidades do seu pequenino rebanho. Ele nada sonega ao seu rebanho e nem mesmo a sua própria vida. Como ele diz lá em Lucas 12:32, "Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino." Eu acho legal que ele diz: "Não temais, ó pequenino rebanho." É o Senhor cuidando de nós, Ele é o bom pastor, Ele nos conforta com essas palavras. Então, vamos agora para o Salmo, para o versículo 2 e 3, a parte A. A segunda característica do Senhor aqui como pastor é que Ele restaura a nossa alma, Ele restaura as nossas forças. Então, o versículo 23, 2 e 3 está dizendo que Ele me faz descansar em pastos verdejantes, faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, e a parte A do versículo 3, refrigera-me a alma. Refrigera a minha alma. O verbo aqui, repousar, meus irmãos, no original ele tem um sentido de deitar, estender, estar deitado em uma região que é salpicada de pedras, de terreno árido, terreno quente. É difícil você repousar. E poder repousar, descansar as costas em um pasto verdejante, se alimentar ali da relva fresca, é uma dádiva dos céus. Além de prover um alimento restaurador, o pastor também ele leva para as águas de descanso. Então, é esse daí. Ou seja, ele me faz repousar em pastos verdejantes, mas ele me leva para as águas de descanso. Literalmente, no original, é sossego. Sossego. É onde o rebanho pode matar a sua sede com tranquilidade, sossegadamente, sem temer os perigos. Ou seja, ele leva para onde há sombra e água fresca.
Beleza. Aí a gente precisa de mais do que isso? Qual é o resultado de ele nos levar a pastos verdejantes para repouso, para junto das águas de descanso? O resultado, diz ali no versículo 3, parte A, refrigera a minha alma. Então o resultado é o refrigério da alma cansada. E aqui é interessante porque a palavra refrigério, no original, ela é um pouquinho diferente para nós em português. Para nós, refrigério é trazer um tempo bom, refrigerar, ou seja, no sentido baixar a temperatura, obter frescura numa situação quente. Então, ele diz assim: refrigera a minha alma, ou seja, traz para mim uma situação gostosa, alguma coisa que me traz descanso. No original, essa palavra ela tem um pouquinho de diferença. Significa restaurar, significa trazer de volta, significa retomar, devolver, ser restaurado, ser devolvido e também arrepender-se. É bem legal essa palavra. É o mesmo sentido que o próprio rei Davi clama no Salmo 51 pedindo a restauração. Ele usa essa mesma palavra. Aqui no Salmo 51, versículo 10 e versículo 12. Está escrito, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora no versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. O restitui-me aí é a mesma palavra que é traduzida no Salmo 23 para refrigério, ou seja, no sentido de restaurar, de trazer, de restituir, trazer de volta, devolver, ser restaurado. Refrigera minha alma, nesse sentido, me restitui aquela tranquilidade, aquela calma de alma que de alguma forma eu tinha perdido. Então, o refrigério, ele remete também à ideia de trazer de volta a ovelha desgarrada, a ovelha que buscou seus próprios caminhos maus e agora ela é restaurada ali no rebanho. Os pastos verdejantes, nas águas tranquilas, isso traz refrigério, traz vida, traz arrependimento. Ela está de volta no seu lugar de direito. E em outros lugares, no Salmo 61, até essa palavra é usada como arrependimento. Né? Aqui não vamos abrir, mas diz lá em Salmo 61, ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos dispersaste, tens estado indignado, ó, restabelece-nos. É a mesma palavra, refrigério. Refrigera a minha alma, restabelece as minhas forças e torna de novo a estar no teu rebanho. Devolve para mim aquela paz que eu tinha perdido. Então, assim, o Senhor Jesus é aquele que restaura, meus irmãos, a nossa alma, que nos busca em nossos maus caminhos, que muda os nossos corações para Ele, que nos renova. Nos pastos verdejantes, nas águas de descanso, o Senhor restaura a nossa alma, traz de volta o sossego e a quietude para os nossos corações, que nós muitas das vezes perdemos nos muitos desertos nessa vida. E a alma abrasada nos muitos desertos, nos muitos labores do deserto, pode então experimentar o frescor dos cuidados pastorais. Como nós necessitamos desse frescor, como nós necessitamos desse refrigério em nossas almas. Temos que voltar ao Senhor: Senhor, refrigera minha alma. Dá-me experimentar do frescor dos teus cuidados. E ao seu povo, o bom pastor, ele tem provido água pura para o seu rebanho, leva para junto das águas de descanso. A sua palavra, o seu Santo Espírito, ele tem sido a nossa força e o nosso sustento nos desertos dessa vida. Nas labutas da semana, o Senhor tem separado, por exemplo, hoje um dia para que o seu povo descanse, para que o seu povo cobre força, o seu povo se alimente da palavra, o seu povo se sacie com o seu Espírito. E, meus irmãos, é uma tragédia muito grande quando há alguém dentro do povo de Deus que deixa de frequentar a casa do Senhor, deixa de alimentar-se de sua palavra. Onde mais essa pessoa poderá encontrar refrigério? Onde ela poderá descansar? Por quê? Porque a palavra do Senhor vai falar lá em Salmo 19:7 que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A mesma ideia de refrigério.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Talvez há quem diga em seu coração: olha, a minha vida tem sido um cansaço após outro. Mas cadê os pastos verdejantes? Deus nunca me levou para os pastos verdejantes. Cadê as fontes de água, Senhor? Olha o meu refrigério. E a pessoa murmura contra Deus, e a esse respondo, né? Só desertos na sua vida? Será que você nunca experimentou nenhum descanso que vem do Senhor? É que a sua alma nunca foi desalentada, nunca foi alimentada? Não tens experimentado a doce companhia do Senhor Jesus na sua vida? E você está dizendo não para tudo isso? Talvez é de perguntar quem é o pastor que está te guiando. É realmente o bom pastor? Você está andando pelos pastos do Senhor? Está indo pelas veredas da justiça? É algo a se perguntar, meus irmãos. Nessa terra consumida pelo pecado, nesse deserto espiritual terrível e abrasador em que nós vivemos, o Senhor tem nos levado a repousar em pastos verdejantes o suficiente para recobrarmos a força e matarmos nossa sede. Olha, entendam bem, o salmista, aqui o rei Davi, ele não diz assim: ele me faz morar em pastos verdejantes. Ele diz: ele me faz repousar. Repousar aqui é um período para você recobrar as forças. Por quê? Porque ainda tem muito deserto a cobrir, tem muita pedra a se desviar, tem muito vale a descer, tem muito morro a subir, até nova parada de descanso, e depois começa tudo de novo. Isso vai se dar até chegar aquele dia em que finalmente estaremos em pleno descanso, na presença do bondoso pastor de nossas almas. Como diz Isaías, como diz Apocalipse. O que eles estão falando aqui? Isaías 49:10. Aquele dia, quando terminar aqui a labuta dessa vida, aí sim, não terão fome, nem sede, a calma, nem o sol os afligirá, porque o que dele se compadece os guiará, os conduzirá para os mananciais, aos mananciais das águas. E Apocalipse vai mais além, diz assim: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Esse pleno descanso, meus irmãos, ainda virá. Mas já no presente momento, o Senhor tem provido ao seu povo alimento, descanso, refrigério, de forma a nos manter inabaláveis até aquele dia. Está difícil? Aguenta mais um pouco. Está ruim? Não está descansando? O Senhor te levará para as águas de descanso. Sua sede não tem sido debelada? Busca a igreja, busca a palavra do Senhor, toma da água da vida. O Senhor tem preparado isso para os seus servos. Vamos para o ponto 3, a terceira característica do Senhor como pastor. A terceira característica é que ele nos guia por terrenos retos. E aqui nós temos a parte B do versículo 3 do Salmo 23, que diz assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E esse versículo é tremendo. Por quê? Porque entre um descanso e outro, o Senhor Jesus é o nosso guia seguro em meio aos terrenos, sejam pradarias, sejam descidas acidentadas, sejam vales tenebrosos. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E assim nós temos outra característica do bom pastor, é que ele guia suas ovelhas, meus irmãos, por caminhos retos, por caminhos certos, por caminhos corretos, por caminhos de justiça, em meio a uma região muito acidentada. Ele nos guia pelos caminhos que ele próprio escolheu. E tomem isso para o seu coração. É ele que escolhe. E sempre cabe lembrar que a ovelha não é guia. Ovelha é guiada. Ovelha não escolhe seu caminho. Ela segue seu pastor. Ovelha não é independente. Ela se submete aos cuidados do seu pastor. Ovelha não é independente. Entendam isso. Se você gosta de receber
Aliás, é melhor colocar assim de forma negativa. Se você não gosta de receber ordens, se você detesta a ideia de submeter seus cuidados de outro, se você tem ojeriza a ser chamado a atenção, se você tem grande dificuldade de admitir seus erros, se prefere sempre liderar, se prefere sempre dar ordens, indicar direções, você fazer os seus próprios caminhos, cuidado. Pode ser que você não seja uma ovelha de Cristo. Porque no texto que nós já lemos antes, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vai lá em João 10:27, já vimos. Se é verdade para ti o doce conselho que afirma que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o outro lado você também tem que aceitar como verdade. Qual é o outro lado? É Ele quem guia. Então, eu sou ovelha, Ele é o pastor. E nele eu tenho que confiar e hei de confiar. Quando ele diz guia-me pelas veredas da justiça, a palavra justiça no original, tzadik, literalmente, meus irmãos, quer dizer peso certo. Peso certo, peso justo, né? Peso direito, algo justo, direito, e era o nome dado por um instrumento de pedreiro da época que existe até hoje, que é o prumo, ou a pedra de prumo, que é usado para indicar o plano, o nível certo. Né? Até hoje se usa em uma obra. Então, ser justo na Bíblia é estar de acordo com o prumo de Deus, não de acordo com o seu prumo, nivelado com o prumo de Deus, equilibrado. Quando usado a palavra vereda, guia-me pelas veredas da justiça, essa palavra ela assume também outro significado. Ela assume a ideia de livramento e vitória. Veredas da justiça é a ideia de que você não vai cair numa armadilha, você não vai se perder. Ou seja, os caminhos que Deus escolhe para as suas ovelhas, sempre haverá livramento e vitória. E tem alguém sempre murmurando assim, mas olha, eu estou sempre tropeçando nesse caminho, minha vida cristã é terrível, volta e meia eu caio em tentação. Por que esse pastor coloca tantas tentações na minha vida, tantos tropeços? Cadê o livramento? Cadê o cuidado? E o Senhor responde para você, ó ovelha murmuradora. Né? Ele responde o seguinte, em Tiago e em Coríntios. Em Tiago ele diz assim, olha, ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E Paulo vai se dizer em 1 Coríntios 10, versículo 13, que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Assim, meus irmãos, o pastor, ele é justamente aquele que conduz as suas ovelhas por caminho de justiça, está sempre de acordo com o seu prumo. Sempre haverá livramento, não vai haver uma situação que você não possa suportar. Se há tentações, são devido às suas próprias cobiças. Mesmo que os caminhos do Senhor sejam caminhos longos, com muitas subidas, alguns desertos, esses caminhos não estão além das nossas forças. O bom pastor ele conhece as suas ovelhas, conhece as ovelhas do seu aprisco, e ele sabe o quanto elas podem suportar. Ele não vai colocar suas ovelhas num deserto interminável, em que não haja nem água, nem comida, em que elas morram de sede e de fome. Ele não as trata com descaso. Os caminhos do bom pastor são caminhos suportáveis, ainda que no primeiro momento pareçam difíceis. Qual é a garantia, meus irmãos, que nós temos que ele nos guiará pelos caminhos corretos? Porque tem gente que duvida da vontade do Senhor. Será que esse Deus me ama mesmo? Gente que duvida. Ele próprio empenha o seu próprio nome como garantia. Porque ele diz que vai nos levar pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, essa é a característica. Ele o faz por amor do seu nome. E por amor do seu nome, que é santo. Ele não permitirá que nenhuma das suas ovelhinhas, que são chamadas pelo seu santo nome, se perca. A Bíblia chega a dizer, em 2 Crônicas 7,14, o seguinte, meu povo que se chama pelo meu nome.
Notem que a ênfase de guiar as ovelhas, olhem bem, não recai na ovelha em si, como se a ovelha fosse o centro, mas sim recai em Deus. Deus não é obrigado a cuidar delas como as ovelhas fossem o centro, não. O centro é sempre o Senhor Jesus. Por amor do seu nome, guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do meu nome? Não. Por amor da minha beleza? Não, é por amor do nome dele. É ele quem toma a iniciativa de conduzir o seu rebanho por caminhos de justiça. Como é dito no profeta Oséias. Vamos ver aqui em Oséias. Olha o que está escrito em Salmo 79 e também em Oséias. Em Oséias 14:4 diz assim: curarei a sua infidelidade, olhe bem, eu de mim mesmo os amarei. Não é por causa deles, é de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Em Salmo 79:9 diz assim: assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome, porque pela minha glória, por amor de mim, não tem como, eu sou pecador, sou vendido ao pecado, as minhas melhores justiças são trapos imundos. Então, Senhor, nos assiste pela glória do teu nome, nos guia pelas veredas da justiça por amor do teu nome. É Ele que cuida de nós, mas o centro não somos nós, o centro é Ele. Ele nos guia por amor do seu nome, e isso é plena garantia que nos levará a um destino seguro. E por fim, a última característica dele como pastor é que ele nos guia por terrenos escabrosos. E aqui nós chegamos no versículo 4. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora vamos considerar o que parece ser uma mudança de tom. Por quê? Porque há ovelhas e há pastor. O pastor é o próprio Senhor Jesus, ele conduz as suas ovelhas, ele as faz repousar em pastagens verdejantes, ele as leva para onde há águas restauradoras, ele traz refrigério para a alma cansada, ele guia por caminhos certos, sempre provendo livramento, vitória. Está tudo bem, gente, está tudo indo maravilhosamente bem. Mas, de repente, no que parecia só tranquilidade, desponta uma nota ominosa, tenebrosa, inquietante. O pastor que nos guia pela vereda da justiça, ele também guia a ovelha pelo vale da sombra da morte. E só o nome já dá calafrios. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu aqui não temerei mal nenhum. Então temos que entender o que é esse vale. A palavra vale no original, vale da sombra da morte, ela tem algumas, vamos dizer, considerações que teremos que fazer aqui. Vale, só para pegar, vale no original é uma ravina, tá? É uma ravina ou desfiladeiro ou uma depressão seca, por vezes profunda, por vezes escuras, às vezes ela tem escarpas dos dois lados, que ficava entre montes ou penhascos. Ela podia ser um vale muito grande, ou podia ser uma coisa mais estreita. Nesses vales mais estreitos, entre dois montes, muitos animais selvagens faziam seus covis justamente nas pequenas cavernas que são tão abundantes naquela paisagem ali da Palestina, dentro desses desfiladeiros. E nas encostas mais baixas dessas ravinas, muitas das vezes bandos de ladrões faziam ali os seus covis também. Por quê? Porque ali eles tinham uma facilidade para atrair e para prender os peregrinos ou pequenas caravanas. Por quê? Porque eles estavam indo por um vale estreito e eles não tinham para onde fugir ou se esconder. Não tinha nem como pedir socorro. Lembra lá do salmista dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ali no Salmo 121 provavelmente está passando por esse vale. Esse vale estreito era chamado na época de Vale da Sombra da Morte. E em regiões montanhosas da Judéia, guiar um rebanho por esses vales não era uma tarefa desejada pelos pastores de ovelhas, porque exigia muita experiência, exigia coragem, exigia habilidade.
E muitas das vezes, para se chegar às melhores pastagens, sem sacrificar demais o rebanho, em extensas rotas escaldantes por regiões planas, mas sem nenhuma água, o pastor era obrigado a se arriscar por esses vales mais profundos, que era basicamente um atalho entre um monte e outro. E Davi, que era um pastor de ovelhas, ele devia conhecer muito bem esses riscos. Ele chama-os pelo nome Vale da Sombra da Morte. E sombra da morte no original é uma palavra só, tá? É uma única palavra, Tsalmavet, e é difícil traduzir essa palavra. Mas muitas formas de tradução, o seu significado sempre está ligado à escuridão e morte. Sendo sombra da morte, essa que tem na nossa tradução, a mais aceitável. Mas há traduções como escuro como a morte, e há também assim como profundas trevas, ou seja, o vale escuro como a morte, ou o vale das profundas trevas. Ou seja, aquele vale que estava entre dois montes, um vale estreitinho, ladeado ali de ravinas, de penhascos, de desfiladeiros. Ou seja, era uma ravina funda, escura, sombria, cheia de trevas, onde a morte estava à espreita. Mas o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Mas convenhamos, esse não é um lugar agradável para se caminhar, muito menos ainda para se deter. Quem é que gostaria de acampar no vale da sombra da morte? No vale escuro como a morte? Infelizmente, lastimavelmente, nós temos muitos cristãos que temem se deter nesses vales, achando que ali encontrarão alguma alegria, algum sentido para a sua vida. Eles estão jogando com a sua própria vida. Eu espero que não seja o seu caso nesta noite. E em cima do que foi dito, meus irmãos, fica sempre uma questão em aberto a martelar em nossas mentes. Eu não sei se já passou na mente de vocês. Se ele nos diz no versículo anterior que ele nos guia pelas veredas da justiça, por que eu tenho que passar também pelos vales da sombra da morte, vales tão sombrios? Ele não poderia me guiar sempre por verdes pastos? Pergunta boa. E aí, meu querido irmão, vale também, esse vale, vale da sombra da morte, ele também faz parte das suas veredas de justiça, assim como os pastos verdejantes. Em nenhum lugar desse salmo é dito que o caminho será sempre fácil, confortável, gostoso de caminhar, sem tropeços. Nas veredas justas e mesmo nos vales sombrios, o Senhor há de estar conosco, porque o salmista diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, olha o que diz: não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Essa é a segurança de Davi como pastor. E em Isaías nós temos uma figura semelhante. Isaías 42:16. Está escrito: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. É lindo demais essa promessa. É maravilhosa demais. Ele não vai nos desamparar. Ele é o bom pastor. No vale da sombra da morte, o pastor que sempre vai adiante, porque lá ele diz: ele me guia pelas veredas da justiça, ele está na frente. No vale da sombra da morte, o pastor que sempre está indo adiante do seu rebanho, agora está do lado da ovelha, porque a ovelha diz: tu estás comigo. E no original a sensação que dá é: tu estás aqui do meu lado. Tem um comentarista chamado Derek Kidney, ele disse o seguinte, em relação a esse versículo, que o pastor agora, no vale da sombra da morte, ele já não está adiantado para guiar como nas veredas da justiça, mas ele está ao lado para escoltar, para proteger, para estar ali. Ou seja, meus irmãos, em tempos e lugares tão difíceis, o pastor ele não está desarmado, tá? Não está desarmado, porque o salmista vai dizer: a tua vara e o teu cajado ou o teu bordão, o que? Me amparam, me protegem, me guardam. Então esse pastor, ele traz a sua vara, que é um bastão ou um cacete que ele trazia à cintura, era uma arma de defesa, especialmente contra os lobos.
E ele também tinha em mãos o seu cajado, que era para controle e disciplina do rebanho, principalmente daquelas ovelhas mais afoitas ou aquelas ovelhas mais distraídas ou dispersas. E aqui há um grande consolo em saber que temos, além de um guia, nós temos um protetor e temos um cuidador. E há grande consolo nisso. E assim, meus irmãos, a ovelha ela não teme o mal que espreita, nem a escuridão que busca sufocar sua fé. E Davi ele vai falar isso no Salmo 27 de uma maneira maravilhosa. Salmo 27, de 1 a 3. Davi, como pastor, o coração dele de fato estava no Senhor. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se me atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Quem é o protetor? Quem é o cuidador? Quem é o guia? É o Senhor. É o Senhor. Então, meus irmãos, na presença do Todo-Poderoso Pastor de nossas almas, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temamos, não devemos temer. Nós não devemos temer nem mesmo a morte. Quanto mais o vale da sombra da morte. Nem mesmo a morte pode nos arrebatar da mão do bom pastor. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios e Romanos 8. Diz assim, 1 Coríntios 15. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cadê a morte? A morte não tem poder mais sobre nós. Nós não devemos temer nem a morte, nem o vale da sombra da morte, muito menos. Romanos 8, 38 e 39 é mais espetacular, diz assim, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E o povo do Senhor diga sempre amém para essas verdades, para essas promessas. Essa é a última característica do Senhor como pastor. E agora, meus irmãos, nós vamos para o segundo personagem, a segunda ilustração do Salmo do Deserto, nos versículos 5 e 6. Agora nós vamos caminhar, os versículos 5 e 6, em uma direção diferente da primeira analogia do Salmo. Agora, a figura do pastor com as suas ovelhas se encerra no versículo 4, e não convém forçar a ilustração dos dois versos seguintes. Tem gente que gosta de dizer que o versículo 5 e 6 ainda é o pastor e ainda somos ovelhas, mas não é isso, não faz sentido. A ovelha não se senta numa mesa para tomar ali um vinho, não tem a sua cabeça ungida, e é diferente. Então, a partir do versículo 5, a figura do pastor dá lugar a um outro personagem. Esse personagem agora é um potentado beduíno, um morador do deserto. Esse personagem é alguém também típico das regiões montanhosas. Ele é muito típico daquelas regiões do Oriente Médio. Ele não mora em cidades, ele é um nômade, ele habita em tendas com a sua família, com seus servos, com as suas servas, e para onde ele vai, ele leva consigo os seus, sua família, servos, animais, tendas. E onde ele vai andando, ele também vai levantando suas tendas. A Bíblia, um desses potentados do deserto era Abraão. Abraão era um desses potentados. Ele vivia em tendas, ora aqui, ora ali, sempre à procura de boas paragens, sempre fazendo as suas tendas. E notem que nessa nova analogia, a figura da ovelha, ela some e dá lugar ao forasteiro peregrino que chega às tendas desse potentado. Então, vamos ver cada um desses personagens, agora o potentado, o peregrino
E isso vai ser bom para nós dentro desse salmo, o salmo do deserto, ou o salmo dos dois desertos. Então, primeiro, o peregrino que encontra pousada. Então, notem bem que agora nós temos uma figura, há um homem, provavelmente que está em peregrinação à casa do Senhor, e em sua caminhada ele tem de cruzar um deserto escaldante, com o sol sempre a pino. Ele está suportando uma dura secura e tem que aguentar o frio das noites. E ele sabe que em alguns daqueles vales e ravinas se encontram animais selvagens, se encontram assaltantes, ou até alguns andarilhos que não lhe querem bem. Então a estrada é difícil, há dias que ele está caminhando, suas provisões estão acabando, suas forças estão minguando, o deserto parece interminável, mas ele não desiste. Parece algumas coisas da nossa vida, alguns momentos da nossa vida. Ele está indo para a casa do Senhor e isso faz valer a sua jornada. Lembrando que estreita é a porta, né? Apertado é o caminho que conduz à salvação, são poucos os que acertam com ela, e esse peregrino ele está nesse caminho apertado, mas ele está numa situação difícil. E inesperadamente ele se depara em seu caminho com uma tenda, né? Uma tenda de um nobre beduíno, e esse beduíno, esse potentado, o recebe com toda hospitalidade. Mas não é um beduíno qualquer, não. É um potentado, rico e poderoso, ele tem muitos servos ao seu redor, ele acolhe o peregrino, garante segurança debaixo da sua tenda, cuida das suas feridas, o trata com honra, e o peregrino está espantado com seu anfitrião. E ele está espantado porque esse anfitrião está o tratando como amigo. Ele nada fez para merecer tanta bondade. E ainda assim, ele está sendo alvo dessa bondade. Meus irmãos, assim é a graça do Senhor para conosco. Nada fizemos para merecê-lo, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos filhos da Ele, e, no entanto, essa graça nos encontrou. E esse peregrino, ao chegar à porta da tenda, ele percebe que lhe está sendo preparada uma refeição. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Seus inimigos que estão ao redor, sejam animais selvagens, sejam assaltantes à espreita, sejam outros andarilhos que não querem bem, eles não podem entrar ali, eles não podem chegar àquela tenda, eles não podem tirá-lo daquela mesa. E eles estão de longe vendo, mas eles não podem fazer nada contra aquela bondade que está sendo traduzida para aquele andarilho, aquele peregrino em forma de refeição. E não só isso, não é só uma mesa que está preparada. Ele estava andando no deserto por muitos dias, sua cabeça estava tão ressecada pela secura, pelo sol inclemente do deserto, e vem aquele hóspede, aquele potentado, e traz óleo, e esse homem recebe o óleo da unção ali, e traz frescor e traz alívio. Na época em que esse salmo foi escrito, era sinal de grande honra, de verdadeiro apreço. Receber por parte do anfitrião unção com óleo, com azeite, ou até com gordura resinosa. Às vezes, esse óleo que era passado, unge-nos a cabeça com óleo, às vezes era uma gordura de animal com ervas aromáticas, resinosa. Às vezes era um fino azeite de oliva também misturado com ervas aromáticas. E isso daí nós vamos encontrar em várias passagens da Bíblia, várias passagens falando isso. Olhem aqui o que diz em Salmo 92 e 1 João 2, 27, falando sobre essa honra. Salmo 92 diz assim: Tu, porém, exaltas o meu poder como do boi selvagem, ou seja, tu me honras. E diz assim: derramas sobre mim o óleo, grande honra, eu estou sendo ungido. Grande honra, que grande exaltação é tu que estás fazendo, Senhor. E meus queridos irmãos, em Cristo nós somos ungidos por Deus. Nada fizemos para merecer essa dívida, nós somos convidados para uma ceia que não procuramos e nos foi dado lugar de honra nas regiões celestiais em Cristo. Fomos ungidos pelo próprio Cristo, nós não o buscávamos, mas ele nos encontrou. João afirma aí na sua primeira carta, do capítulo 2, versículo 27, assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeis, falando de Cristo, permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine,
Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ou seja, nós fomos honrados com uma bênção, essa unção que vem do alto. Essa unção ela não é falsa, ela é verdadeira, ela é permanente. Ela nos ensina a respeito de Deus. E agora, o ungido peregrino ele é levado à mesa. Ele está ungido, a mesa está preparada, e uma vez na mesa, nada lhe é negado. Mesmo o vinho, algo tão caro, tão raro nessas regiões áridas, no deserto, longe das cidades, lhe é oferecido de forma abundante, não de forma sovina, é dado com grande liberalidade. Ele diz assim: o meu cálice transborda. Meus irmãos, convém saber que nas Escrituras o cálice é sempre relacionado com a salvação de Deus, como está escrito em Salmo 16 e Salmo 116. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, a ideia aqui é a minha salvação. Tu és o arrimo da minha sorte. Salmo 16, 5. Salmo 116, 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O meu cálice transborda, a salvação do Senhor não é dada por medida, não é algo contadinho, é nos dado de forma liberal. Não tem medida aí, nos é dado sem medida, é graça sobre graça. Em Cristo fomos salvos completamente, eternamente, poderosamente. O cálice da salvação transborda de graça. Sim, o cálice da salvação foi oferecido por Cristo. Ele transborda a ponto de se tornar uma fonte a jorrar para a eternidade. Ele mesmo prometeu para nós isso. Em João 4 e Salmo 31, olha o que diz. João 4,14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É grande a bondade do Senhor. Olha o que o Salmo 31 fala sobre essa bondade. Como é grande a tua bondade. E reservaste, olhem bem, aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Esse é o nosso Senhor. E aí, já chegando já para o final aqui, provando agora da intimidade do anfitrião. Falamos agora um pouquinho sobre o peregrino que entra ali, a presença do anfitrião, e agora nós vamos falar um pouco sobre essa intimidade do anfitrião que é oferecida ao peregrino. Meus irmãos, na cultura do Oriente Médio, aliás, do Oriente como um todo, e isso eu posso dizer porque a minha esposa é de cultura oriental japonesa, a gente sabe que ser convidado para comer na casa de alguém dessa cultura oriental, é sempre um sinal de grande intimidade. Em geral, quando você é convidado, isso implica em uma aliança mútua de lealdade, de confiança. Esse anfitrião convidou o peregrino para uma ceia em sua tenda. Ele lhe ofereceu um cálice, ele lhe aplicou uma unção preciosa de óleo. Eles comeram, beberam. Essa cena lembra Cristo com seus discípulos, quando ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus é um anfitrião. É ele que nos recebe em sua ceia por meio do seu sangue derramado na cruz. Essa ceia não é para qualquer um. Ninguém pode participar dessa ceia se não for convidado pelo anfitrião. O Senhor só se dá a conhecer aos seus que temem ao seu nome, somente aos que temem ao seu nome. Salmo 25,14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Só entra na tenda do Senhor aqueles que temem ao Senhor, que podem compartilhar da sua intimidade, aqueles a quem ele dá a conhecer a sua aliança, esse pacto de lealdade, e é um pacto eterno. E Salmo 119, companheiro sou de todos os que te temem, dos que guardam os teus preceitos. O salmista aqui dizendo, olha,
Eu como pão, eu sou companheiro. A ideia de eu compartilhar uma refeição com aqueles que te temem, com aqueles que guardam os teus mandamentos. É com esses que eu tenho intimidade. E ao fim, meus irmãos, do encontro com o anfitrião, o peregrino ele continua sua jornada rumo à casa de Deus, mas agora ele não vai mais só. Porque a graça do anfitrião também haverá de acompanhá-lo. Era comum naquela época, ao fim de um encontro em terras ermas, em terras desertas, o anfitrião buscar orientar o seu hóspede pelos caminhos que ele deveria tomar. Não havia mapas naquela época, não havia estradas. E muitas das vezes o anfitrião ele mandava algum servo em companhia até algum ponto que fosse um pouco mais seguro, depois o servo voltava. Aqui o nosso anfitrião ele procede da mesma forma, mas ele vai além. O seu hospedeiro, ele manda com o peregrino 2 de seus servos para acompanhá-lo, não um, mas 2. E manda acompanhá-los até o fim da jornada em meio ao deserto, não só até um certo caminho. Salmo 23, 6. Está aqui os 2 servos que ele manda acompanhar o peregrino. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Os 2 servos me seguirão todos os dias da minha vida, não só até certo caminho. Eu vou habitar na casa do Senhor porque eles vão me acompanhar. A bondade e a misericórdia do Senhor é graça, meus irmãos. Graça sobre graça para todos sempre, por toda a nossa jornada pelos desertos dessa vida. A bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão todos os dias, até ao dia em que habitaremos com o Senhor para sempre. Como diz o salmista, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Amém. E algumas considerações finais, já estamos terminando, algumas pequenas aplicações. Em primeiro lugar, meus irmãos, Davi ele cresceu nos desertos, sempre à procura de boas pastagens para o rebanho de seu pai. Ele entendia perfeitamente o ofício de pastor, ele sabia como as ovelhas deveriam ser cuidadas, os bons pastos, água de descanso, condução firme, proteção. Em suas caminhadas, talvez à procura de uma ovelha desgarrada, ele deve ter se deparado com algum potentado no deserto. É possível que em alguma vez ele foi bem recebido. Ele deve ter apreciado esse acolhimento, deve ter sido bem tratado, uma região onde a hospitalidade a estranho não era muito comum. Este salmo foi escrito por alguém que experimentou o cuidado e a bondade de seu Deus em meio ao deserto, literalmente e espiritualmente. E a beleza desse salmo não está, olhem bem, a beleza desse salmo não está nas pastagens, nos pastos verdejantes, não está nas águas de descanso, não está no refrigério, não está no banquete maravilhoso. A beleza desse salmo reside no fato que tudo isso ocorre em meio a uma região árida, sem muitos recursos. É maravilhoso ouvir, nada me faltará. Mas o contexto é de dificuldade. Os pastos só são realmente desejáveis e necessários, meus irmãos, porque não se encontram em todo lugar. E ao seu redor só há aridez. As águas só podem trazer real descanso porque as fontes de boa água são escassas. As veredas só são justas porque reconhecemos que os caminhos ao nosso redor são escabrosos. A bênção de um cálice transbordante só é bênção quando é algo raro e que nós não temos como adquirir pelos nossos próprios recursos, nós não temos meios para isso. Meus irmãos, uma alma farta não é capaz de usufruir as bênçãos de Deus. É no deserto, onde tudo parece faltar, que as bênçãos e o cuidado de Deus se manifestam com maior esplendor. No deserto, você não tem necessidade de roupas de moda, você não tem necessidade de carro do ano, smartphones caros, você tem necessidade de água, de alimento que sustente, uma sombra para descansar, de segurança contra os lobos ao seu redor, dos perigos que te espreitam. Você tem necessidade de um guia em lugares onde não existem placas de direção. Provérbio 27,7 diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Nós que estamos com a alma faminta pela graça de Deus, tudo que vem de Deus é doce. Nesse lugar de necessidade, de pouca abundância, a graça que vem
Nessa necessidade é que nos dá a verdadeira beleza desse salmo. Nós estamos tão cheios de desejos bobos, nossas almas estão tão fartas de tanta coisa inútil, nossos corações estão transbordando de paixões infames, impuras, que nós não percebemos as bênçãos que o bom pastor, o bondoso anfitrião, tem nos dado. Nós esquecemos que estamos no deserto. Meus irmãos, essa vida é um deserto de perigo. É uma vida vivida sob a maldição do pecado que tenazmente nos assedia dia após dia. E gastamos as nossas forças, nossos anos, nosso coração naquilo que não tem real utilidade. Nós necessitamos voltar ao básico, reconhecer-nos como ovelhas que necessitam de pastor, como peregrinos cansados na jornada que necessitam da hospedagem de um bondoso anfitrião. Precisamos das pastagens espirituais onde há alimento sólido e água viva. É da palavra de Deus. Precisamos nos alegrar no cálice transbordante da salvação oferecida a nós pelo Senhor. Precisamos que nossas mentes sejam ungidas com santidade e pureza. O Senhor diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Somente quando nós nos percebermos no deserto, quando todas as coisas que realmente interessam faltam, não essas bobagens que nós procuramos dia a dia, mas as que realmente interessam falta, que nós de fato experimentamos a graciosa bondade de Deus. Segundo e último lugar, todos passamos por vales sombrios em nossas peregrinações no deserto dessa vida. Quem nunca passou por tribulação? A noite escura da alma é um desses vales, meus irmãos. São épocas de angústia, de solidão, de sequidão, de choro, de depressão, de resvalos, de não conseguir vislumbrar o fim do vale, de se sentir desamparado, angustiado pelas trevas ao redor. Nós vivemos agora um momento de pandemia, tanta gente angustiada, gente que teve perdas pessoais, gente que perdeu familiares queridos, gente que não está conseguindo ver a luz no fim do túnel. Saiba que você não está só nessa caminhada. O nosso Senhor Jesus, Ele conhece bem esse caminho. Por quê? Porque Ele também andou por esse vale. E Ele o conhece profundamente. E de uma forma que ninguém antes conheceu, porque ele não só andou pelo vale da sombra da morte, ele andou e provou da morte para nos levar para um novo e vivo caminho. Ele conhece o caminho, o guia de Israel é poderoso para nos sustentar até o fim. Então, ele é aquele que diz lá em Salmo 48:14, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, e Ele será nosso guia até a morte. Então se volte para Ele, o bom pastor, o pastor que não abandona suas ovelhas, clame por socorro, peça direção, suplique o seu amparo, suplique forças para poder continuar a jornada. Está pesado? Senhor, vem me ampara, dá refrigério, dá descanso à minha alma, me alimenta, Senhor. Ao fim, meus irmãos, de cada vale sombrio, há de sempre ter uma tenda onde o bondoso anfitrião de nossas almas nos proverá descanso para continuar a nossa jornada. E bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém, amém. A Ele seja todo o louvor, agora e para sempre. Vamos orar, baixe a sua cabeça aí na sua casa, incline, ore ao Senhor também, aquele que é o pastor e é o anfitrião bondoso de nossas almas. Senhor Todo-Poderoso, Deus de toda misericórdia, de todo poder, pastor absoluto de nossas almas, anfitrião bondoso que tem nos recebido, tem nos alimentado, tem nos honrado, Senhor. Nós estamos na Tua presença, esmagados pela Tua palavra, porque muitas das vezes, Senhor, nós duvidamos da Tua bondade, nós esquecemos que Tu tem nos guiado, nós buscamos os nossos próprios caminhos,
Nós nos desesperamos no vale da sombra da morte, dos desertos nós nos perdemos por veredas que não são justas. Senhor, tem misericórdia de nós, nós que somos ovelha do teu rebanho, Senhor, nós que somos peregrinos rumo à cidade espiritual, cidade celestial. Senhor, nos conduz em nossos caminhos. Dá-nos refrigério à nossa alma, Senhor, tantas vezes angustiada, tantas vezes amargurada. Senhor, lembra dos teus servos, lembra dos teus filhos, lembra do rebanho que tu reuniste em teu nome, e faça isso, Senhor, por amor do teu nome, não por amor de nós, não por nossa bondade, não, Senhor, por nossa misericórdia, mas por amor do teu. Abençoa, Senhor, a tua igreja espalhada por esse mundo. Abençoa a igreja em São Carlos, que se reúne no teu nome, Senhor. Que a tua bênção seja sobre ela. E ali ela seja luz, Senhor, em meio às trevas, nos lugares escabrosos, ela possa iluminar o caminho daqueles que estão indo em tua direção. Pai de amor, Pai de bondade, ouve a nossa oração. Nós rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, está encerrado. Que o Senhor Deus nos dê esse caminhar tranquilo na presença dele, porque ele é o nosso guia, ele é o nosso pastor, ele é aquele que nos recebe e nos unge e nos faz transbordar para a sua graça por amor do seu nome. Amém. Um abraço. Deus abençoe a todos essa semana que se inicia.